Olá, boa tarde, tudo bem? Eu quero trazer um ensinamento aqui da palavra de Deus. O amor a Deus e ao próximo, ok? Eu quero que vocês compartilhem aí com outras pessoas, que evidentemente será de grande bênção para nós. Então eu queria que você compartilhasse com outras pessoas aí o que nós vamos falar aqui nesse instante. João 13:35 diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A prática do amor cristão é algo muito interessante e necessário para que nós possamos prosseguir com a nossa jornada cristã, pois a lei de Deus se resume em dois grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, a essência da vida cristã é o amor. E nós observamos que a prática do amor, ela está esfriando cada vez mais. 1 João 4:7-16, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então vocês observem, quem ama Nós precisamos, pessoal, entender o amor de Deus, o amor ao próximo, e executarmos a ação do amor. Como eu estava lendo aqui, amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, porque Deus é amor. Deus é a essência do amor. E para isto o Senhor se manifestou, para que nós possamos transmitir para outros a ação do amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, Deus nos amou primeiro. Como Deus nos amou primeiro, o amor dele está derramado em nossos corações, nós podemos amar uns aos outros. E o versículo 13 diz: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ora, se ele nos deu do seu Espírito, o seu Espírito também é amor. Portanto, o amor de Deus e ao próximo deve ser cada dia visto em nossas vidas.
através das nossas ações, através das nossas atitudes, através daquilo que nós queremos também que outros façam conosco. Deus é amor. É uma das declarações mais sublimes, mais especiais que nós encontramos em toda a Bíblia. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Deus, ele é compassivo, justo, bom, benigno, longânimo. Mas todos esses atributos vêm porque Deus, na sua essência, ele é amor. E o amor não é apenas um dos atributos de Deus, é a sua natureza, é a essência de Deus. E o interessante é que o amor de Deus é demonstrado na criação do universo, na sustentação do universo, no seu governo, é demonstrado em cada ser, demonstrado em cada criatura, demonstrado no cuidado que ele tem para conosco. E a partir dessa verdade, a Bíblia declara que é impossível alguém conhecer a Deus e não amar. Porque se eu digo que eu conheço a Deus e eu não amo, o amor de Deus não está na minha vida. Se eu digo que eu conheço a Deus e eu faço acepção de pessoas, eu ajudo a uns, não ajudo outros, estendo a mão para uns, não estendo a mão para outros, onde está o amor de Deus derramado em meu coração? E a manifestação do amor de Deus é através de Jesus, foi através de Jesus. Uma das mais expressivas provas nós vemos em João 3,16, que é o que nós já falamos, que Deus deu o seu Filho. Amar significa então entregar-se, doar-se. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós tivéssemos a vida eterna e a salvação, o perdão e a remissão dos nossos pecados. Cristo é a materialização do amor divino. Ele é a maior declaração do amor de Deus. Cristo veio ao mundo, a encarnação do Verbo é um milagre, viveu a sua vida, exerceu o seu ministério, foi crucificado, mas na cruz do Calvário ele realizou a obra que Deus tinha para fazer através dele, culminando com a ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, seria vã, mas ele ressuscitou. E hoje ele está como o sacerdote da nossa confissão, o único mediador entre Deus e o homem. Logo, as duas características do amor divino, as características do amor divino realmente é algo fenomenal, é algo que nós compreendemos, que nós entendemos e precisamos andar na prática desse amor. Aí nós temos o amor de Deus como identidade cristã. A palavra registrada em João 3,16 são retomadas no versículo 11. No entanto, aqui o apóstolo o faz de forma bem mais aplicada e pessoal. Ele avalia a grandeza desse amor, a grandiosidade desse amor. E qual a grandeza desse amor? Justamente na entrega do Filho, na doação do Filho, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna é esta, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos, na realidade, passem pelo processo da salvação. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Mas o dever de amar a todos, amado, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar os outros. João dirige-se à igreja com um tipo de tratamento comum entre ele e os irmãos. É algo muito enfático. E de acordo com as Sagradas Escrituras, nós temos que agir, nós precisamos agir como Deus agiu. Quando eu amo, eu vou evangelizar, eu vou ensinar, eu vou discipular, ensinar a palavra de Deus,
levar a pessoa a ter um crescimento espiritual, passar a minha experiência para ele, para que ele também possa crescer em Cristo Jesus. Não podemos ser egoístas, não podemos ser individualistas, porém distribuir com outros o conhecimento que o Senhor nos entregou. E o amor faz parte da identidade cristã, né? A característica cristã. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esta realmente é a identidade do seguidor de Cristo. Se eu digo que amo a Deus, eu devo também amar ao meu irmão. Porque se eu não amo o meu irmão, que característica, que identidade cristã tem na minha vida sobre Cristo? Eu preciso refletir esse amor. Somos um reflexo do amor divino. Porque se o amor divino está derramado em meu coração, eu vou querer passar para outros a essência desse amor. E Deus nos capacita a amar. Deus está em nós e o seu amor é perfeito. Deus não é apenas o nosso exemplo de amor ao próximo, mas também aquele que nos capacita a nós amarmos. Quando às vezes o próximo ele não entende, quando às vezes o próximo ele não reconhece, mas como eu tenho um melhor conhecimento, um maior conhecimento, eu vou fazer aquele próximo entender que ele também deve aceitar o amor de Deus. E o amor ao próximo, gente, quando somos transformados, quando somos salvos por Deus, passamos a ter o seu amor dentro de nós, e o ato de amar ao próximo faz parte da nossa natureza. O amor divino derramado em meu coração faz com que eu ame aquele que está precisando da minha ajuda. Não é uma simples religiosidade, como nós vemos na parábola do bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, não se preocupa com aquele moribundo que estava no caminho. Mas aí passou o bom samaritano e chegou até aquela pessoa, deitou azeite e vinho naquela ferida, cuidou daquela pessoa, levou para uma estalagem e ainda disse, olha, cuida dele aí, se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou aí pagar, eu vou passar para você. E isso exige realmente tempo. Quando eu amo alguém, exige tempo, exige dedicação, exige reconhecimento daquilo que está acontecendo com o outro, para que eu possa ajudar, para que eu possa levá-lo a uma cura. E o homem está ferido. Aqui nós falamos do pecado. O homem está ferido. A Bíblia diz que desde a planta dos pés ao alto da cabeça há uma chaga de pecado em nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E a salvação ela é gratuita. Nós observamos que esse amor ao próximo leva-nos a agir. Aquele que já experimentou o amor divino e, consequentemente, tem essa graça em seu coração, ele vai ajudar outras pessoas. Ele vai amar o seu semelhante. E é isso que o apóstolo ele afirma com muita segurança. A certeza que quem não ama não conhece a Deus. Isso aqui é muito forte. Se eu não amo, eu estou demonstrando que eu não conheço a Deus. Porque se eu conheço a Deus, eu vou amar o meu próximo. E aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, podem estar convictos da habitação do Senhor em seu coração. Se eu tenho algo tão bom dentro de mim, como é que eu vou esconder? Como é que eu não vou querer levar para outras pessoas? A confiança no amor de Deus é algo que nos traz a certeza da morada do Espírito Santo dentro de mim. Se o Espírito Santo mora na minha vida, se eu sou santuário do Espírito Santo, se eu sou casa de Deus, eu vou cumprir os seus mandamentos. E ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado.
Porque se a pessoa não acredita, ela não quer o perdão de Deus. Mas quando eu aceito o perdão de Deus na minha vida, eu aceito a direção de Deus na minha vida, o controle de Deus na minha vida, eu vou entregar tudo para Ele. E vai acontecer o quê? Uma mudança, vai acontecer uma transformação, vai acontecer uma nova história dentro de mim. Por isso está seguro em relação à vida eterna. Mas por que está seguro? Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, ele disse, olha, eu estou com você. Agora você precisa semear esse amor para com outras pessoas. E aqueles que são filhos de Deus, eles amam ao próximo. Aqueles que são filhos de Deus, eles preocupam-se com o próximo. Por isso, meus queridos, o que é que nós precisamos é entender que o amor de Deus, que é o amor ágape, a pessoa que tem o amor é sofredora. Esse é o amor passivo, o amor paciente, o amor que espera, o amor que tudo crê, tudo suporta. Certo escritor chama a benignidade de amor divino. A pessoa que tem o amor não é invejosa. A pessoa amorosa não tem inveja ou ciúmes do sucesso dos outros. A pessoa que tem amor ágape não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ela não é orgulhosa. A pessoa que tem um amor semelhante a Cristo não se porta com indecência. Ela não é rude, ela não é orgulhosa, ela não guarda rancor, não fica zangada, mas ela produz na sua vida o fruto do Espírito. E esse fruto nós falamos ontem sobre o fruto do Espírito. Que nós possamos entender nesta tarde que Deus, Ele é amor, e que esse amor é passado em nossos corações e que nós precisamos amar ao Senhor a cada instante, a cada momento. E vamos refletir mais uma vez sobre João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí 1 João 5 diz que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na carne: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam. O versículo 10 diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Então, o Espírito Santo fala aos nossos corações. E todo aquele que é nascido de Deus, ele vive uma vida de comunhão, ele vive uma vida plena, ele vive uma vida de amor, e nós precisamos amar uns aos outros. A cada instante, a cada momento. É João 4, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Por que é perfeito o seu amor? Porque quem está em nós é Deus.
Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes do perfeito amor, lança de fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aqui está a conclusão de tudo isso. Quem ama a Deus deve amar o seu próximo, deve amar o seu irmão. E o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Que nesta tarde você tenha compreendido o que eu quis passar para vocês sobre amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu amo a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu estudo a sua palavra, eu me interesso pelo outro, eu busco fazer a vontade do Senhor. E quando eu amo ao próximo, também eu preocupo-me com esse próximo e procuro ajudá-lo em tudo. Espiritualmente, materialmente, nas suas necessidades, mas isso tem que ser com um coração aberto. Portanto, que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que você possa praticar esse amor, que eu possa também praticar esse amor, porque o amor, ele não vai acabar. O amor, ele vai permanecer, porque Deus é amor. Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da igreja. O amor de Deus derramado na minha vida, eu vou enxergar o outro com o olhar de Cristo, com a compaixão de Cristo. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma toda especial, que nós possamos nos entregar a Deus a cada instante, a cada momento, e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas de uma forma toda especial. Amém.